E aí, torcedor apaixonado pelo futebol catarinense, seja muito bem-vindo à Jornada Esportiva, o novo videocast do futebol na CBN Floripa, que é um oferecimento da Ibagi, Zita, Energiluz, Forte Atacadista, Cressol e Cassol. Nesse primeiro episódio, vamos projetar as quartas de final do Campeonato Catarinense de Futebol para analisar o desempenho do Avaí Figueirense na primeira fase, chances de classificação, ponto forte, ponto fraco, o que aconteceu com a dupla da capital até aqui no Campeonato Estadual. Comigo aqui o Rodrigo Faraco e o Chico Lins. Esse é o trio de comentaristas da CBN Floripa que acompanha o futebol com muita propriedade durante muitos anos, né? Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Roberto. Tudo bom, Chico? Tudo bem, tudo ótimo, Roberto. Melhor sempre ao teu lado. Aliás, que é uma constante, né? Essa saudação está muito formal, né? A saudação formal e boa. Vamos lá. Conteúdo. Com muito conteúdo. Vamos lá, gente. Avaí e Figueirense chegaram até aqui no campeonato. Qual foi a razão, Rodrigo, de Avaí e Figueirense chegar aqui? Foram melhores, foram crescendo, qual foi a performance dos dois Avaí e Figueirense? É uma boa pergunta essa da qual foi a razão, porque são razões diferentes, completamente diferentes. Exatamente. Resumindo assim, claro, a gente vai explanar aqui sobre o caminho dos dois, mas a razão pela qual o Avaí está nas finais do Campeonato Catarinense é a qualidade do grupo de jogadores. O Avaí tem muita qualidade no grupo de jogadores que tem. Eu acho o Avaí o melhor grupo de jogadores do futebol de Santa Catarina atualmente. O Criciúma tem mais time, mas o Criciúma não tem um grupo tão forte quanto o Avaí. Um elenco de conteúdo. Exatamente. Falta, claro, acerto, falta jogar realmente a bola que a gente espera que o Avaí venha a jogar. E o Figueirense, eu acho que a razão pela qual o Figueirense está na final é o bom trabalho do seu treinador, João Bursi. Porque o Figueirense tem muitas limitações no seu grupo, agora está reforçando, chegaram jogadores importantes, principalmente o Camilo, que é qualidade absoluta em termos de grupo de jogadores do Figueirense, o Camilo, qualidade absoluta, é o mais qualificado, indiscutivelmente. Mas há muitas limitações e o João Bursi, técnico do Figueirense, fez um trabalho adequado a essas limitações e trouxe o Figueirense com tranquilidade às finais do Catarinense. Então o crescimento do Figueirense deu-se a partir do Bursi, da chegada do novo técnico Bursi. A partir da mudança que ele fez no próprio trabalho do início até a terceira rodada. Chico, qual é a tua visão do crescimento de Avaí e Figueirense? Razões para eles terem chegado até aqui? Olha, eu acho que o Avaí fez o que dele se esperava. Até eu acho, porque todos nós colocamos. Tinha a obrigação de chegar. Eu acho que o Avaí era a grande alternativa ao favoritismo do Criciúma. Isso eu venho falando desde o começo do campeonato. O grupo de jogadores, a qualidade desse grupo, as peças de reposição, ou seja, a competição interna que existe no Avaí, 2 jogadores para cada posição, um meio de campo, por exemplo, com várias opções, possibilidade de fazer modelos, sistemas diferentes. Eu acho que o Avaí teve um problema sério durante a primeira fase, que foi a questão defensiva, teve uma correção de rota ali no final, mas eu acho que o Avaí ainda tem margem de crescimento, principalmente na questão coletiva. Concordo com o Faraco, é um time que tem qualidade técnica, é o grupo mais qualificado do futebol catarinense, também vou na mesma linha do Faraco, e ainda tem uma margem de crescimento para disputar o favoritismo junto com o Criciúma. Eu acho que é o grande desafiante ao favoritismo do Criciúma. O Figueirense jogou no 100% do limite. Eu, sinceramente, estou gratamente surpreso pela primeira fase do Figueirense. O Figueirense, nos últimos anos, com os mesmos problemas de agora, a questão financeira, a pouca qualidade do seu grupo, o Figueirense chegava em 7º, chegava em 8º, brigava para classificar. E o que nós vimos no Figueirense após a primeira rodada, e em termos de susto, e a segunda rodada também, aquele jogo contra o Joinville com 2 a mais, vimos no Figueirense coletivamente forte, uma organização defensiva, que eu acho que foi a base do trabalho, e uma entrega dos seus jogadores
muito acima do que a gente esperava. Não é entrega técnica, é entrega física. E o Figueirense está no G4 ao final da primeira fase, é muito mérito do João Bossi, porque a qualidade do elenco, a gente não projetava isso. Não há uma distorção nisso aí, hein? Afinal, nós já estamos na quartas de final e eles ainda têm a crescer ainda, os dois? Não estão com o time pronto Mas ainda? Tem que ter, né? Mas tem que ter, eu acho que esse é o segredo do negócio. Porque se você chega numa etapa de quartas de final, no seu desempenho máximo, qual é a tendência? Você chegou no topo. A tendência é cair. Não, mas o que eu quero dizer é que os dois times parece que ainda não estão prontos. Não estão. O Figueirense tem o Camilo para entrar no time. Olha a diferença que esse jogador pode fazer no time do Figueirense, no meio de campo do Figueirense. E o Avaí, dito pelo próprio Barroca, que eles usaram a primeira fase, sabendo que classificariam, tentando sempre pegar a melhor posição, o chaveamento, mas fazer os ajustes. O Barroca falou isso várias vezes. E o Avaí tem Potker para entrar, que chega agora para as quartas de final. Pode ser decisivo no Campeonato Catarinense. Retorno do Giovani. Ademilson, que acabou de chegar, fez um pedaço de tempo na última rodada. As opções do Avaí do ataque, a gente estava falando comparativo com o Criciúma. O Criciúma tem no ataque Kaiser, o Viseu e o Éder. E os outros são garotos que João Carlos. E o Tencate vem usando. O Adrianinho, que entrou nesse turno. Mas olha o Avaí. Garcês, Poveda, Pedrinho, Igor, Potker, Ademilson. Estou esquecendo de alguém. Ainda o Jean Lucas pode jogar no ataque, como jogou ano passado. Mais à frente. Então, olha o tanto de opções. Qual é o trabalho do Barroca? Achar a melhor composição em termos de qualidade e combinação de características dos jogadores. E ajustar o setor defensivo, que já houve uma melhora com a chegada com a entrada no time do Judson e do Pedro Castro. Que eles já arrebentaram, olha como o Avaí ficou bom, mas que a segurança defensiva aumentou, isso eu acho, não só os números dizem, mas a gente viu nos jogos que os espaços que o Avaí cedia nos primeiros jogos já não eram os espaços que ele cedeu nos últimos 2 jogos. Tá, mas aí combinamos que o Avaí tem mais elenco do que o Figueirense, claro. Sim. Mas agora vamos pensar numa sequência de campeonato, numa projeção de classificação. Quem classifica? Avaí classifica, Figueirense classifica, o Avaí joga contra o Joinville, o Figueirense joga contra o Barra, os dois jogam segundos jogos em casa. Quem tem mais chance de continuar a chegar à semifinal do campeonato? Os dois têm boas chances. Agora, o confronto do Avaí é casca grossa. Por causa da rivalidade, né? Quinta-feira, o Joinville estava com 8 mil ingressos vendidos já. Imagina. Então, olha o cenário que... Mas time por time, o Avaí... Não, claro, em campo o Avaí tem bem mais time que o Joinville. O grande adversário do Avaí vai ser a motivação do torcedor do Joinville. Não, e o time, Chico. E do time. O time vai fazer uma final. Sim. Claro. O time vai entender esse recado da torcida como precisamos fazer uma decisão. E até para recuperar o time depois de um período muito ruim, o Criciúma está querendo voltar ao cenário nacional. Joinville. Ou estadual, né? Joinville. E não decola, travado a gente entrevista... E não tem um grande time, né? Não tem um grande time. Tem alguns jogadores que estão jogando, Cachoeira está jogando bem. Eu acho que o Avaí vai ter que ter um jogador mais importante. Mamute entrou bem. Mamute. Não dá para dar o espaço que foi dado para o Mamute no primeiro jogo, que ele virou e fez gol. Agora, que o time do Joinville é dose para Mamute, né? Sim, vazia. Mas olhar o time do Avaí, elenco do Avaí, botar o time do Joinville, o elenco do Joinville, o Avaí é bem favorito. Agora, o Figueirense, eu acho que é uma eliminatória mais equilibrada, com um pequeno viés de Figueirense. Pequeno, porque aí vai ter um Scarpelli lotado, com um torcedor animado, porque o torcedor do Figueirense, pela classificação, pela chegada do Camilo, que deu um entusiasmo no torcedor alvinegro, na boa participação até agora, um torcedor que sofreu muito nos últimos anos. Eu acho que na segunda partida do Scarpelli contra o Barra vai ter mais de 12 mil pessoas. A gente sabe que o torcedor... E isso aí joga muito a favor do Figueirense. Que depois, até a gente falou com o Wilson essa semana, falamos com o Marco Aurélio, claro que pensa mais na frente, que a gente já projeta uma possibilidade do Criciúma, mas eu acho que o Figueirense tem condição de passar pelo Barra. O Barra é um bom time, o Barra é um time bem organizado, com um bom trabalho técnico do Eduardo também é um confronto perigoso, complicado também, porque o Barra é um time que
é muito pegador, né? Pode não ter essa grande qualidade técnica, né? Time Mas organizado. é um time organizado, um time Mas de... O tem bons Eduardo jogadores Souza, ali. o técnico, faz um bom trabalho lá. Natan e Roldan, 2 bons jogadores. Natan na dele, marcação, Roldan Marcelinho. construindo, organizando, Marcelinho no ataque. Mas o próprio Alex Henrique ali na frente, time organizado que tem bons jogadores. Eu acho que o Barra consegue fazer dentro do seu orçamento, conseguiu fazer um bom time. E um time organizado potencializa o lado individual mesmo que não são grandes craques, não tem grande qualidade, mas um time como está organizado, e o Barra é um time organizado, o lado individual de alguns atletas que tem essa qualidade, como o Marcelinho, os outros dois, eu acho que o time está bem, é um time enjoado. O Avaí tem a vantagem de voltar a jogar na ressacada no segundo jogo, né? Com gramado bom, 100%, com gramado pelo que a gente especial. tem visto aí, né? A pressão que o Avaí vai sofrer lá da torcida, eu acho que é o maior adversário. Nesse momento, no primeiro jogo em Joinville. Mas aí, vai estar. mas aí a torcida do Avaí tem que dar a resposta no jogo da Não volta. tenha dúvida nenhuma. Tem Mas a possibilidade de encher estádio também. E vai, né? Porque vamos explicar, tem saldo de gols agora tem, nessa fase? não Não tem saldo de gols. Não tem nada. A única vantagem é jogar em casa a segunda Vantagem partida. é jogar Mas em assim, casa. por exemplo, se o saldo de gols tem, né? Saldo de gols tem. O Avaí ganha de 2-0, ou perde de 2-0 lá, ganha de 3-0 aqui, o Avaí passa. Agora, for 2-0 lá, 2-0 aqui... Não tem gol qualificado, mas tem saldo de Não, gols. qualificado não. Tem saldo E de nem vantagem de alguém empatar 2. Alguém acredita aqui que podemos ter uma final com Avaí e Figueirense? Olha, seria uma... Assim, Eu vou te Final responder. do campeonato estadual. Vou te responder de outro Possibilidade tem, tá? Porque estão em chaves diferentes. eu vou te responder de outro jeito. Eu não deixo de acreditar. Porque eu Não acredita. Eu conheço. Não é a minha Não deixo aposta. de acreditar, não acredito. Não é a minha aposta. Eu acho que a gente não vai ter a final clássica. Pra que Mas eu isso não deixo de acreditar. Para que isso aconteça, o Criciúma tem que ser eliminado pelo Estilo Luz. Não, ou pelo Figueirense. A Ou pelo semifinal. Figueirense. Perdão, pelo Figueirense. Também na sequência, né? Assim, Ganha do Estilo Luz e pega no chaveamento a do minha Figueirense. previsão desde o começo, claro que... E agora com o término da primeira fase, e Avaí e Criciúma em chaves diferentes, né? Em parte... Como é que chama isso? Parte diferente da chave, né? Lados diferentes do chaveamento. A final que todo mundo imagina é Criciúma e Avaí. Pela qualidade do elenco e pelo orçamento. Os dois estão muito acima em termos de orçamento. Agora, a gente sabe que as coisas não são tão simples assim. Não, mas uma semifinal. O Criciúma elimina o Ercílio, o Figueirense elimina o Barra. No chaveamento da Criciúma e Figueirense na semifinal. Segundo jogo em Criciúma. É difícil. Mas não é impossível. Mesma coisa com o Avaí. Elimina o Joinville, que também já é difícil. Depois encontra o Brusco ou o Marcelo Dias. Da mesma maneira, que sabe que claro que não é fácil, claro que uma eliminatória, um jogo, né, pode definir um saldo de gol, um dia ruim de um time, faz 2 gols, é difícil para reverter. Mas se for Criciúma contra o Figueirense, os dois passarem em quarta final, o Criciúma entra como favorito. O Criciúma é favorito em todos os confrontos. Eu acho que dificilmente ele pode perder esse título estadual. Ele é favorito até contra o Avaí. Mas ano passado sim, o Criciúma já era favorito contra o Avaí, mas e o foi Avaí aquele jogo dos pênaltis intermináveis. Mas o Avaí tem mais elenco, tu falasse Sim, isso. Sim. E pode jogar bem mais do que vem jogando. O Criciúma Qual é? a gente já sabe que pode jogar. O que trouxe o Figueirense até aqui? O que trouxe o Avaí aqui? Quais são os pontos fortes das nossas duas equipes da capital? O que trouxe o Avaí até aqui foi o ataque. Que se não fosse o ataque, com a defesa com problema do jeito Tomou que... muito gol, né? O Avaí tomou muitos gols. Mas, para bem do Avaí, o ataque funcionou bastante, né? A gente tem uma divisão aí de artilheiros do ataque do Avaí. Isso é representativo demais até, comparando o Avaí de 2024 com o de 2023. Que o ataque do Avaí em 2023 não existia. Esse ano a gente tem Igor marcando gols, Pedrinho marcando gols, Garcês marcando gols, Poveda marcando gols, o Ademilson chegou marcando gol. Então o ataque do Avaí está funcionando. O problema do Avaí agora não é do Avaí, não é de ninguém, é do técnico, né? Sim, tem que arrumar a defesa. As né? escolhas... Não, é arrumar o ataque. Sim, acertar o ataque também. Acertar Mas o ataque. é o que a gente tem fala. 3 titulares, 2 titulares que estavam fora querendo entrar, que é o Potker E o Ademilson que chegou agora. E o Ademilson que chegou Mas agora. E o Giovani que também... Essas opções... O Giovani entra, né? O Giovani Essas inteiro opções, joga. essas boas opções que o Barroca tem no ataque, talvez seja até uma justificativa para ele utilizar o sistema de jogo que ele mais gosta, que é um 4-3-3. Porque se você tem uma para escolher de 3 atacantes de 5
bons atacantes, opa, eu não vou deixar o Pedrinho de fora, não vou deixar um Potker de fora, um Garcês que está muito bem, de repente o Ademilson. Então eu acho que essa qualidade dos homens de frente vai prejudicar os três do meio. Vai ter uma vaga menos no meio. Mas o Avaí tá com... Ele vai tirar três atacantes mas de o Avaí cinco, está com dos a cinco. mesma dificuldade. Tem gente boa para entrar, gente demais para entrar. E o Figueirense? O Figueirense tem o Cezinha no meio de campo com o Camilo aqui na boca para entrar. Mas teve uma em coisa. Em condição de jogar legalmente e em condição talvez técnica e física também. Porque ele estava jogando até bem pouco tempo lá no Remo, né? Sim, jogou o Camilo até entra passada. no time do Figueirense nesse primeiro jogo? Eu acho que ele não vai colocar, mas eu colocaria. Eu acho que ele não joga de cara, mas ele vai entrar no segundo tempo. também E acho. acho que vai ser uma tônica no Figueirense, o Camilo no Figueirense. É um jogador para jogar bem 70 minutos, porque ele aí vai entregar uma qualidade dentro de um time que é muito físico, que depende muito da parte física, mas que não tem a qualidade de um Camilo. Porque Mas o Camilo, Chico, ele pode potencializar esses corredores que tem ao lado dele. O Gledson é um cara que está sempre passando. Sempre. Mas agora, não adianta passar e o Cezinha errar o passe. Não adianta passar e os caras errar o passe. Mas aí passa pro Alisson, né? Passa pro Pato. Sim. Passa pro Jefinho. Sim. O Gledson estiver passando com o Camilo ali, tá passando errado. Tem que ficar atrás. Não, tá certo. Mas tem uma coisa, na reta final do primeiro turno, o Bussi, que mal fazia 3 ou 4 trocas, não fazia 3 trocas durante os jogos, ele já começou a fazer 5. Que chegou o menino Henrique, já chegou aí o Johnny Douglas e o Camilo que não estrearam, o Jefinho já estreou com gols. Eu acho que o Figueirense, não que tenha um elenco ainda que permita ao Bussi fazer... Pô, olha, mas já melhorou. Uma coisa é a nossa análise, que é uma análise profissional. Que é uma análise muito boa, inclusive, diga-se de passagem. Não, mas e também assim, ó, para mim é mais fácil eu dizer aqui, não, tem que botar o Camilo. Mas lá administrar o grupo com a chegada do jogador na quarta-feira, apresentado na quinta, é mais difícil. Mas né? era isso que eu ia falar exatamente agora. Pelo que nós ouvimos do Bussi, aqui mesmo na CBN, no debate diário dessa semana, não vai dar uma de Romário, né? Descer do paraquedas e entrar, ou abrir a janelinha do avião e sentar na janelinha. Não. Ele vai entrar com o Bernabé, que fez 2 gols. Acho que ele vai fazer isso contra o Barra. Eu acho que ele não E muda. o Jefinho deve entrar depois. O Camilo também vai entrar depois. Ele não vai tirar o Cezinha de uma hora para outra. Bob, geralmente... Porque ele trouxe Não, até aqui... mas o Camilo veio para ser titular do Figueirense. Né? Sim, pela condição técnica dele, sim. Mas olha aqui, ó. Eu percebi o Bussi, aquele técnico que esse time trouxe o Figueirense até aqui. Ele não vai agora trocar assim de uma hora para outra. E no momento onde o Bernabé, que era muito questionado, fez 2 gols, fez 2 gols, pô, tô contente, mas agora tu vai esperar porque o Jefinho chegou, eu acho que desmotiva um pouco. Nessa hora eu sou meio Evaristo. O Evaristo, ele dava na lata, né, o jogador, o banco rindo de alguma coisa. Tu tá rindo do quê? Tá no banco dele. Tu é pior que ele, tu é reserva dele. Então, chegou o Camilo, aí tem que ter coragem para dizer isso aí. Aí o Cezinha... Tem que ser Evaristo. Mas Evaristo olha o tamanho do Evaristo, né? Chegou o Camilo, aí o Cezinha não tá... Qual foi o brilho do Cezinha no primeiro turno? Acho que nenhum. Não, Oscilou muito. talvez seja um dos tecnicamente falando, seja um dos melhores jogadores. jogadores. Um bom jogador. Que tentava jogar no meio-campo do Figueirense, tentar colocar Mas a bola no ataque, ele tem condições, acho, de dar um passe e tal, ele enxerga, mas a execução dele é muito irregular, ele erra muito. E quem brilhou no Figueirense nesse primeiro turno foi a defesa, o sistema defensivo. O Figueirense, Acho que o Alisson. Figueirense foi uma ponto alto do o Figueirense. Alisson no ataque, sim. Mas assim, o Figueirense classificou Figueirense. pela defesa, né? Não classificou pelo ataque. Sim. Ponto alto do Figueirense foi a defesa, então. Trouxe o time até aqui. A diferença entre Avaí e Figueirense. O ponto forte do Figueirense é a defesa, o ponto forte do Avaí é o ataque. E o Figueirense ainda teve uma curiosidade, né? O goleiro Thiago Gonçalves, que terminou muito bem o ano passado, né? De repente contundiu, aquela coisa toda, e entrou o novo goleiro e está dando conta do recado. Entrou bem. Fez bem. 2 bons E jogos. agora tem uma disputa aberta, porque se tivesse o Wilson, todo mundo sabia A que disputa como ano era fechada. passado, Não, o Wilson ia ser titular. Todo mundo dizia, né? Esses 2 goleiros aí estão esquentando aí para o Wilson chegar depois. E o Wilson já tinha decidido que ia parar de jogar futebol e ninguém sabia, né?
e acabou virando coordenador técnico. Nos deixou ansiosos. E o Barreta estreou bem, né? Porque Bem. o jogo que ele foi titular contra o Chapecoense, ele foi muito bem. Barreta, é. Agora é o seguinte... E no jogo contra o Inter de Lages também teve alguma... Também não foi muito tão exigido, mas... Tinha entrado contra o Marcílio, foi titular contra a Chape e foi titular contra o Inter. Ele foi bem. No Avaí ainda tem algumas dificuldades ali na zaga, né? Ainda não se completou. Qual é a melhor zaga do Avaí? Eu não sei te responder. Pois é. Eu sei em tese que eu escolheria. Douglas e Jonathan. Mas eu não escolheria o Jonathan. O Thiago. A minha zaga titular seria Douglas e Pagnussá, como Não, o Barroca tá fazendo. não, mas eu estou trabalhando com a hipótese do Thiago Não, ele não vai jogar. Não vai jogar. Eu tô falando em Aí tese. o Douglas sim. também, entra uma, sai duas. O Douglas também não está Mas no o melhor. Douglas, eu imagino que ele tenha sido administrado para ajustar bem nas finais. Porque ele foi muito... Ele foi preservado no jogo Preservado. final. E estava treinando normal durante a semana. Pensando mais à frente, né? Aquela E história. é uma coisa curiosa, porque o Douglas tem contrato só até depois do estadual. Eu acho que eles estão... Porque o Douglas sempre tem um histórico de lesões O grande. Douglas está em teste, por exemplo, se for bem no estadual. Não, eu acho que é a questão, fica pro questão Campeonato Não é física. teste de qualidade, é teste físico. Físico, para ver se ele aguenta. física. Ele sempre teve um quadro de... E o meio-campo do Avaí também é outro problema, né? Esse aí dá uma discussão, hein? Dá uma discussão Mas grande. assim, Sinceramente, aí eu não sei. Aí eu não sei o que o Barroca vai nesse fazer. jogo de Joinville. Hoje o meio-campo do Avaí está começando com Judson e Pedro Castro. Se tiver em condições, o terceiro homem é o Giovani. Não, Se tiver fisicamente... Mas eu acho que o Jean Lucas, pelo que ele fez ano passado, pela qualidade dele, ele, na minha visão, seria titular, mas ele perdeu espaço. Para mim também, o Jean Lucas é titular. Mas eu acho seria assim, o quarto homem de meio? pela Seria o leitura, terceiro, porque se Ponto for um esquerda, lá, o atacante, ponto esquerda. seria o terceiro, né? eu não estou No trabalhando... lugar de Giovani? Que o Giovani... Mas se o Para Giovani mim, estiver bem. vai ter uma disputa ali Se o entre Giovani estiver João bem. Paulo, Giovani e Jean Lucas. E hoje o João Paulo é o terceiro. eu jogaria com os quatro no meio-campo, né? Que aí Quatro, seria. eu também. Eu prefiro sempre quatro. É, Eu falei no meu meio de campo ideal, era Judson, Ronaldo Henrique, Giovani e Jean Lucas. Duas marcações, né? 2 jogadores de Agora marcação. trocasse o Pedro Castro pelo... Agora o Ronaldo Henrique tá Perdeu, fora. perdeu também espaço, o Ronaldo Henrique? Não é isso. Ele tá E fora. o Maranhão? Tá fora por lesão, né? Nesse primeiro jogo agora. Aí por isso que eu acho que começa Judson e Pedro Castro. Eu acho que o Ronaldo Henrique jogaria com o Judson, inclusive. Sim, jogaria. Só que Jogaria com o Judson. se ele não tivesse Giovani como machucado, né? terceiro e Jean Lucas como quarto homem. Eu tiraria... Que aí teria uma Eu briga ali, Giovani com Pedro Castro, na organização, como 8, e João Paulo, Lembrando que quem jogou os últimos jogos foi o Gava, tá? Jean Lucas. A gente nem falou. Aí, esqueci do Gava, né? Eu lembrei do Gava, mas eu acho que a bola que ele está jogando... Olha o não- tanto de opções. Pois é. Tem muita opção, às vezes o técnico se atrapalha. É uma tese, mas eu prefiro ter bastante opção. Claro e que dar, sim, e né? dar oportunidade para o técnico se aproveitar, porque Claro senão que sim. para você, O Avaí é técnico favorito contra o Joinville? se Não, né? equivocar. É favorito. É favorito. Mas isso não quer dizer nada, né? É favorito e carrega algumas responsabilidades. De jogar a segunda em casa e ter que Pra mim- classificar pra pelo mim, elenco de que ter ele que tem. chegar. De ter que Com chegar. toda a Tem que empolgação chegar. do Jack, do Joinville, vivendo seu bom momento depois de muito tempo no Campeonato Catarinense, eu acho meio a tarefa complicada Não, o Joinville. O que Joinville, mais o Joinville eliminar o Avaí. É uma tarefa porque 2 jogos. Um jogo seria um jogo na empolgação, pode Um jogo único. jogo único. Que mais, Não, vai para os que mais? pênaltis. Não. Eu que já vi muito dessa E rivalidade. o problema do Joinville, desculpa, Bob, o Joinville não tem um sistema defensivo confiável. E o Avaí tem um ataque muito bom. Eu acho que aí pode estar a chave da eliminatória. Eu acho que hoje o Joinville tem mais que jogar em cima do Cachoeira. Um jogador que tem uma velocidade incrível, né? O Mamute guri. é um cara que segura. O Mamute, ele pode até estar fora de forma, está, tá? Mas ele incomoda o zagueiro. Ele sabe incomodar. É o que ele fez com o Douglas no jogo lá em E Joinville. vai no corpo, e segura, e braço. Girou pra cima do Sim, Douglas. e ele é bom finalizador. Com a Meio- direita ou com a meio esquerda. O Matheus Lucas, né? O Mamute. Não, ele é melhor, né? Não. Ele é melhor, né? Ele é forte, mais forte e melhor. E tem um confronto legal nesse jogo entre o Joinville, que é o Bruno Silva, né? O Bruno Se Silva. tu tirasse essa, Matheus Lucas. Me lembrei do Matheus Lucas. Ninguém sabe quem é o tamanho do Matheus Mamute, Lucas. cara. O Lucas estava no Campeonato Matheus- Carioca. acho. Sei lá. Tá num time pequeno lá do Rio de Janeiro. Bangu. acho. Mas temos Bangu é o time reencontro do Bruno Silva com o Avaí. Ele não jogou o jogo de lá porque estava, claro, suspenso pelo Agora, terceiro você vê cartão como amarelo. como são as coisas, né? Essa semana o Rodrigo entrevistou
o D'Artagnan, o Presidente do Joinville, Presidente D'Artagnan D'Artagnan Oliveira. Oliveira, o presidente do Joinville, a empolgação dele, cara, ele falou com uma vontade, assim, como se fosse decidir um campeonato brasileiro, entendeu? Para esse jogo de Mas é, de para eles, sábado. pra eles é... Aí é que eu digo, aquela velha história, não, mas o Avaí é muito melhor do que o Joinville. Não, tem uma série de componentes em torno desse jogo, né? E o Joinville tem 12 títulos assim em poucos anos de vida, 39, 40 anos. Aí o pessoal do O GE... Joinville nasceu e já saiu Já disparando saiu o campeão campeonato. logo. E o Cara, pessoal do Joinville fala assim, não, pelos anos de existência e título, a gente tem muito mais do que Avaí e Figueirense. Se for por... E proporcionalmente. É, Claro, enfileirou Criciúma 8 também. anos seguidos, Criciúma nunca ninguém também. tinha feito isso, né? é porque o Avaí e Figueirense são centenários. Ah, É, o exatamente. Criciúma... Fez 18 em 100. O Criciúma tem o título do Comerciário, 68, 68. É. e depois os outros títulos a partir de 86 do Criciúma. São Né? 7, não? São 11 já. 11 do Criciúma. Se ganhar esse ano, iguala o Joinville. 7 é a Chapecoense, né? É, 7 é a Chapecoense. É, agora, o Figueirense tem a obrigação de eliminar o Barra? Não, eu acho que o time do Figueirense, Tem. do jeito... Não acho, cara. Eu acho que Tem. pro time de Figueirense, ó, tu tens obrigação de... contra ninguém. Não, mas, ô Chico... Não, eu entendo, eu mas entendo. Não dá pra tratar o Figueirense como coitadinho, né? Olha o Não, tamanho, né? eu não falo como coitadinho. Eu Não, tem falo obrigação, como uma sim. questão... Não, Não, o você Figueirense é acha muito que eu melhor tô do que o Barra. Não. É Tu nesse tá sentido que eu tô falando. Tu tá analisando só o time contra time. Sim. Eu tô falando o todo. Não, o todo... O todo. Não, eu falo o Figue- todo. Por isso que eu digo, mas e o Figueirense pra mais mim tem o um viés. entorno da Viés de história, favorito. tipo- Mas não é, ó. Cara, o Figueirense vai passar por cima do Barra. Não é isso, mas ninguém não é falou isso. vai passar. Mas eu vai acho que passar, vai ganhar. Até É. pra temporada Vai ficar. dele, o Figueirense tem a obrigação de passar. Imagina o Figueirense, eliminado pelo Barra Não, no isso Campeonato sim, Catarinense. isso sim, mas eu entendo o ponto de vocês. Eu estou dizendo assim, olha, o Figueirense tem time para passar, para eliminar o Barra assim, sem Não, sem tem se time para incomodar. eliminar o Barra. Não, pode. Não eu acho com que facilidade, mas isso- eu acho que o Figueirense vai passar pelo Barra. Eu acho que vai passar. É assim, Mas com 2 vitórias? Eu não sei, não complica, pô. Como que não? Eu acho que o Figueirense vai passar, mas não é um time muito fácil. superior ao do Barra. Não é. Eu encontro- Aliás, É. os dois times dependem muito e chegaram onde chegaram até agora por causa do trabalho dos seus técnicos, mais do que pela qualidade técnica. Eu, em toda análise que eu costumo fazer em jogos decisivos de campeonato, eu levo muito em consideração a história, né? Os confrontos entre eles. Por exemplo, o Barra pode ter um bom time no momento, mas tradição, torcida, por exemplo, do O Barra chegou ano passado ele na O semifinal. Barra recentemente eliminou a Chapecoense. Chapecoense. A torcida Aquele jogo vai- que o Argel a torcida assumiu. do Marcílio Dias Isso. vai lá para torcer pelo Barra, para Recente- tirar um time da capital. Recentemente, Não. no ano passado. É. Mas Não. é um projeto interessante esse do Barra. É um projeto Tá, o interessante e que a Figueirense gente tem que... tem a obrigação, o Avaí também tem, né? Também. O Avaí, até pelo investimento que o Avaí fez para essa temporada. Aí eu concordo com vocês. Olha o tanto. Mas vai ter obrigação. Não, mas aí porque se você bota no pacote aquilo que a gente colocou no pacote para Figueirense e Barra, não serve para Joinville e Avaí. Uhum. Por quê? Porque a grandeza dos dois se equivale. Sim. Se pega um Joinville e um Avaí, tem grandezas de história do isso futebol de que eu Santa digo. Catarina. Não, isso eu aí que eu entendo, falo, entendo isso isso. O aí que eu Bob falo. fala muito isso, porque o Figueirense isso tem que que eu falo. sempre partir como favorito pelos anos. Mas só que onde é que estava essa história, essa instituição, essa camisa nos últimos campeonatos catarinenses que o Figueirense mal conseguiu classificar? Mas mesmo assim, Chico, hoje o Figueirense é um time de Série C e o Barra é de Série D. Não, ok. E o Joinville nem é, né? o Joinville tá buscando a sua vaga. E talvez seja a eliminatória mais igualada também, porque um ficou em quarto e outro em quinto. Não é o primeiro contra o oitavo. Agora, passa contra quem? O Figueirense passa para jogar contra o Criciúma. Contra um provável Criciúma. Provavelmente. E o Que a Avaí? maior zebra, vamos conversar, né? A maior zebra dessa eliminatória É o Ercílio. seria o Ercílio Luz. Seria. Se eliminasse o Criciúma. Seria. Agora, jogo que E ainda que, está além teve uma polêmica, né? Tem a Pode. polêmica do... Toda a briga da semana, né? Agora, se o Avaí passar, que a gente está esperando que o Avaí passe pelo Joinville, pela qualidade, pelo investimento, pelo time, pelo elenco, etc. tal, mas com alguma dificuldade, com muita dificuldade, porque o Joinville também tem uma história, né? Olha, vamos lembrar, mesmo que não- o Avaí lá, o próximo 2-2. 2-2. O próximo adversário do Avaí, digamos que o Avaí passe. Eu acho que vai dar Marcílio, tá? Marcílio e Brusque. eliminatória é Marcílio e Brusque. Eu acho que vai dar Marcílio. Eu até semana passada eu falava, eu diria, não, a Marcílio o Brusque reagiu.
E o Brusque está ganhando peso. E o Brusque, eu acho que tem mais opções, está no melhor momento e tem mais opções de jogadores do que o Marcílio. Eu estou apostando no Brusque. No Brusque? No Brusque. Tem uma tradição muito grande do Marcílio Dias, né? O Brusque não. A tradição do Brusque é Carlos Renault e Paysandu, né? Mas já o Brusque O já Brusque tem mas um o Brusque tempo. hoje O Brusque foi com campeão o passado estadual em recente, 92. O Brusque tem 2 finais consecutivas. O Brusque foi campeão o em Brusque 22 a gente já pode e chamar de um dos 23. grandes do futebol Pode, claro que catarinense. pode. Eu quero saber o seguinte, a avó Gina e a tia Donga, elas se davam bem? Não é tia Donga, não. Tia Donga de Gaspar. Tia Rola. Tia Rola, elas se davam bem? Com certeza a tia Rola estaria no estado Claro. do Marcílio Dias. Claro. Não tem dúvida nenhuma. No alambrado ainda. Xingando, fumando cigarro de palha e xingando. Agora a avó Gina não. A avó Gina ela tinha simpatia pelo Carlos Renault, mas não era assim, muito chegada a futebol, né? Mas o Brusque é mais herdeiro do Paysandu do que do Carlos Renault, né? O Danilo Resina. por causa do Danilo, A diretoria é Paysandu. Mas joga no campo do Carlos Renault. Mas o que legal, já indo para a reta final do programa, o legal é que Avaí e Figueirense, né, aqui para nós da capital e que a gente acompanha mais os dois, tem boas possibilidades de estar entre os 4 melhores do estado. Tem. E eu acho que depois de algum tempo... Eu acredito nisso. Na Os minha, dois vão na estar. minha opinião, Eu também na minha acredito. opinião, é uma obrigação. Bom, gente, chegamos ao final do nosso videocast, Jornada Esportiva da CBN, e fizemos uma avaliação aqui no nosso entendimento dos potenciais aí de Avaí e Figueirense do que pode acontecer. Neste final de semana começa as quartas de final, os jogos de hoje, de sábado e de domingo. Já tivemos jogos na sexta-feira à noite. Enfim, vamos lá. O nosso videocast. O Galego ficasse muito bem nesse formato. Formato podcast. O nosso videocast é um oferecimento de Ibagi, Zita, Energiluz, Forte Atacadista, Cressol e Cassol. Obrigado pela sua participação com a gente aqui, nos concedendo um pouco mais de audiência. Obrigado, até o próximo. Um abraço.